Porque que adianta todo mundo falar com você e você não vê o Senhor? Você não tem um encontro com Deus. Não vai acontecer nada na tua vida. O homem não pode fazer nada por você, meu irmão e minha irmã. Só quem pode transformar a tua vida é o Senhor. Então venha buscar o Senhor. Aleluia, venha buscar o Senhor. Aleluia. Ele foi buscar o Senhor e ele viu o Senhor. E vamos, queridos, aleluia, ter esse entendimento. Eu vou à casa de Deus porque eu quero ter um encontro com o meu Deus. Aleluia. Se o irmão A, o irmão B não falou, não falou. Amém. Que Deus o abençoe, mas eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Aleluia. Vamos crescer, vamos amadurecer, irmão. Porque é esse encontro aqui que vai mudar tudo. É esse encontro aqui que vai fazer de você, aleluia, aleluia, que se alguém no mundo não quiser mais falar ou não falar contigo, você não vai estar nem aí, porque você sabe que está na presença de Deus, que Deus está agindo na tua vida, que Deus está te usando, aleluia, e que tudo que acontece coopera para o teu bem. Aleluia, aleluia. Eu vi o Senhor e ele viu algo mais. E o que ele viu? Ele viu o trono de Deus também. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. Enquanto a nação inteira estava chorando a morte do rei, estava triste. O que vai ser de nós? O que vai ser do nosso futuro? E uns até se deprimindo lá na nação por causa da perda. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esse jovem aqui está vendo, aleluia, o trono de Deus. E o que significa trono, pessoal? O que significa trono? Significa autoridade, significa poder, significa domínio, significa soberania. Ou seja, o que Deus está manifestando e está revelando para Isaías é o seguinte: olha, Isaías, eu sou o soberano desta nação, eu sou o rei dos reis, aleluia, de Judá, de Israel, de toda a terra. Isaías, sou eu que governo, Isaías. Pode ter qualquer homem sentado no trono de um país, de uma nação, mas o domínio é meu, o poder é meu, sou eu que coloco, sou eu que tiro, sou eu que faço, aleluia. Isaías, quem está no controle da nação sou eu. Trono é autoridade, é poder e domínio. E ele viu ainda, o manto que enchia o templo, aleluia, ou seja, aleluia, as vestes do Senhor estavam ali dentro da casa de Deus, aleluia, sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, aleluia. Você consegue ver isso? Aleluia, pelo menos a cauda do manto do Senhor aqui neste lugar. Aleluia, porque aqui também é templo. Aqueles judeus que estavam lá no tempo de Isaías, frequentando o templo, não são melhores do que eu e você, não, porque Deus não faz acepção de pessoa. O sangue que Jesus derramou na cruz, aleluia, salva a mim, salva o judeu também, aleluia, leva a mim e a você para o céu, como leva o judeu também. Então eles não têm nada mais de especial do que eu e você. Eles não são seres humanos melhores do que eu e você, aleluia. Então, se lá eles construíram um templo para adorar o Senhor, e aqui em Itaperatiba Deus também nos deu essa possibilidade de ter um templo para adorar o Senhor, aleluia. E o Senhor que nós adoramos não faz acepção de pessoa, diz a sua santa palavra. E significa o quê? Que o manto dele também está aqui neste lugar. Oh, aleluia, aleluia. É isso que eu e você, aleluia, viemos fazer aqui, queridos. Enxergar o mesmo que Isaías enxergou. Aleluia,
Aleluia, então vamos tirar os olhos, sabe? Aleluia, não vamos olhar para a direita, nem para a esquerda, vamos olhar para o alto, porque é lá que está o trono de Deus. Como diz Paulo, aleluia, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima, porque já ressuscitastes com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, quer dizer, não é só dentro da casa de Deus que está a glória de Deus. Diz as Sagradas Escrituras, toda a terra está cheia da sua glória. Na casa de Deus, nós podemos, aleluia, vislumbrar. Na casa de Deus, nós podemos, aleluia, experimentar a glória de Deus. Mas toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia, aleluia. E diante do trono, Isaías viu serafins, que são seres angelicais, cujo significado dessa palavra serafins são seres ardentes, seres que estão em chama, que estavam por cima ali voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, pessoal, no céu, aleluia, aqueles que estão diante do trono não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Se você está na presença de Deus, aleluia, o que tem que sair da tua boca também é adoração. O que tem que sair da tua boca, aleluia, é louvor, é exaltação ao Senhor, é dizer, como é dito no céu. Não é assim a oração que Jesus nos ensinou a fazer? Que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu, como é feita a vontade de Deus no céu. Aleluia. Ele é adorado, Ele é adorado, Ele é adorado. Os seres, aleluia, angelicais que estão ao redor do trono não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, aleluia, quando nós realmente estamos na presença de Deus, aleluia, é para adorar, é para dizer, aleluia, aquilo que o Senhor é. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Os umbrais da porta se moveram, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Aleluia, aleluia. A casa se encheu de fumaça. Que será que houve ali? Será que pegou fogo na cortina do tabernáculo, do templo? Não, meu irmão, não houve nenhum incêndio ali não, porque na Bíblia Sagrada, irmão Jorge, fumaça na casa de Deus é símbolo de oração, é oração. Apocalipse 5:8 fala exatamente disso. Apocalipse 5:8 fala que, aleluia, a oração tem essa simbologia. Então, o que estava acontecendo ali é oração naquele lugar. Aleluia. Tinha lá dentro da casa de Deus o altar de incenso. Aleluia. Mas na simbologia bíblica, aquilo ali são as nossas orações. A fumaça na casa de Deus são as nossas orações. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 aleluia ao Senhor. Eu estou lendo 4:8, mas é 5:8, aleluia. E eu vou ler agora capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo.
Santo. Aleluia. Ou seja, quando, aleluia, a casa de Deus está cheia de oração, quando o povo está orando dentro da casa de Deus, aleluia, o sobrenatural acontece, os umbrais da porta se movem, o templo treme, aleluia, o Espírito é derramado, aleluia, a igreja é cheia do Espírito Santo, e o mundo é sacudido pela poderosa pregação do Evangelho, feita por aqueles que se encheram do Espírito Santo, através da oração na casa do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Era o que estava acontecendo ali. Aleluia. Manifestação do poder de Deus, manifestação da glória de Deus. E voltando lá para Isaías capítulo 6, aleluia, ele está tendo visão do céu, ele está vendo o Senhor, ele está vendo o trono de Deus, ele está vendo coisas sobrenaturais acontecerem dentro da casa de Deus. E agora, depois que ele tem essa visão da santidade de Deus, porque aqueles que estão diante do trono não cessam de dizer que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e nós vimos isso também em Apocalipse 4:8, essa mesma palavra sendo dita lá em Apocalipse. E quando ele tem uma visão do Senhor, e como eu disse, o tema da mensagem, um encontro transformador, ele se encontrou ali com o Senhor, pois ele viu o Senhor, aleluia. Aí quando, queridos irmãos, escute isso, quando você tem visão de Deus, quando você realmente tem um encontro com Deus, aleluia, aleluia, e esse encontro é algo que você queria de todo o teu coração, aleluia, aleluia, você vai também conseguir enxergar de fato e de verdade quem é você. Muita mudança não acontece em muita gente que frequenta os templos por muitos anos. É porque, em primeiro lugar, não tem visão de Deus. E, em segundo lugar, porque não se enxergam. Depois que ele tem a visão do Senhor no templo, ele se enxerga, irmã Janaína. Adão, quando encontrou com Deus lá na virada do dia, depois de ter pecado, e Deus disse: por que você comeu do fruto da árvore que eu disse para você não comer, Adão? Qual foi a resposta de Adão, irmãos? A mulher que tu me deste. Aí Deus foi na mulher: por que você comeu? A serpente me enganou. Quer dizer, foi um empurrando para o outro. Eles não se enxergavam, eles não se enxergaram, mas diferente de Adão e Eva, aleluia, Isaías se enxergou, ai de mim, pois estou perdido, ai de mim, pois estou perdido, porque quando nós, queridos, estamos diante da santidade de Deus, a gente tem uma visão também de quem nós realmente somos. Aleluia. Quando nós compreendemos o quanto Deus é santo, nós passamos a compreender ao mesmo tempo o quanto nós somos pecadores. E sabendo nós que somos pecadores, nós precisamos, em primeiro lugar, não é arrumar desculpa para o pecado. Não. É confessar o nosso pecado diante de Deus. E é exatamente isso que ele faz. E é isso que a palavra de Deus está falando comigo e com você. Porque esse é o processo da transformação de Deus na nossa vida. Eu só posso ser transformado. Você, meu irmão e minha irmã, só pode ser transformado. Aleluia. Se você confessar o seu pecado. Não adianta você ficar a vida inteira falando do erro, do pecado, da transgressão, da iniquidade, quem quer que seja. Isso não vai mudar você. Isso não vai causar transformação. A transformação em nós só acontece quando nós enxergamos o nosso próprio pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Então ele confessa quem ele era. Aleluia.
E o que Deus tem me revelado, irmãos, nessa palavra aqui, lábios impuros, não é apenas palavras torpes que saíam da boca de Isaías, que aqui para nós é o palavrão. Ele não era pecador só nesse sentido, que vivia falando palavrão à torta e à direita. Mas palavra, aqui, lábios impuros, o pecado da boca dele era que ele também falava palavras destruidoras. Vocês estão me entendendo? Palavras destruidoras, ou seja, ele com o lábio dele, com a boca dele, com a língua dele, ele usava palavras para destruir a vida dos outros. Ou seja, ele tinha uma boca venenosa. Talvez seja difícil os irmãos entenderem isso, porque como a gente vive só no meio de crente, não existe crente, né, com boca venenosa, né, irmãos? Mas é uma desgraça, irmãos, esse tipo de pecado. Lembram da ilustração do travesseiro de pena? Né? Uma jovem que foi excluída da igreja, porque disseram para o pastor, e o pastor levianamente acreditou na história, excluiu a menina e ainda anunciou na igreja porque que ela estava sendo excluída, que ela tinha cometido pecado sexual. E, infelizmente existe pessoas assim, leviana a esse ponto. Não checa nada do que ouve, apenas ouve a fofoca e sai passando para frente. Então isso é um pecado, pecado da leviandade, pecado da maledicência. E essa era a boca de Isaías. E nessa ilustração, a menina entrou em depressão, quando viu o nome dela na boca de todo mundo, e ela não tinha feito do que foi acusada, mas mesmo assim entrou em depressão. Aí o pastor foi visitar lá no hospital, e foi pedir perdão para ela. E aí ela então disse isso: pastor, eu posso te perdoar aqui. Mas o que isso vai mudar na história da minha vida? Porque o senhor pega esse travesseiro aqui, né? Vai ali na janela e sacode as penas dele e deixa o vento levar. Depois de um tempo, o senhor vai catar as penas e enche esse travesseiro de novo e traga ele igualzinho para mim. Traga ele igualzinho para mim. O senhor vai conseguir fazer isso? Não vai. É o que acontece quando as coisas acontecem como o Senhor fez. Espalhou aí algo que estragou a minha reputação, chegou no ouvido de tantas pessoas. O Senhor vai saber encontrar cada uma dessas pessoas para dizer a verdade? Para desfazer o que o Senhor fez contra mim? O Senhor vai conseguir isso? Eu te perdoo. Mas a minha reputação nunca mais, pelo menos aqui nessa região, nunca mais vai ser a mesma. Então aprenda a usar a boca. Quer dizer, é uma jovem, adolescente, dando uma lição dessa num pastor. Só aprenda a usar a sua boca. Então, se tem pastor que chega a esse cargo na igreja, e ainda com esse pecado, né, irmãos? Imagina quantas pessoas sofrem com a língua destruidora. Então Isaías reconhece que até então ele usou dessa maneira a língua dele. E ele confessa: ai de mim, eu estou perdido. Porque o encontro com Deus em pecado, irmãos, é coisa terrível. Lembram de Belsazar? Belsazar pegou os vasos sagrados da casa de Deus e fez uma festa mundana para os seus nobres, e estava lá se divertindo naquela festa pagã. E de repente apareceu uma mão, e era Deus, e escreveu umas palavras na parede, e ele não conseguia entender o que eram aquelas palavras. E aí foi dito: tem no reino alguém que sabe interpretar essas coisas. E chamaram Daniel, e Daniel viu lá o que a mão escreveu nas paredes. O que estava escrito? Mene, mene, tekel, ufarsim, que traduzido é: olha, tu
tu foste achado em falta. Tu foste achado em falta, porque você foi pesado na balança. E o teu reino foi dividido, e está sendo dado aos medos e aos persas. Aleluia. E o cara não levou fé, não. Né? Deu lá uns presentes para Daniel, mas naquela mesma noite, diz a palavra de Deus, que os medos e os persas invadiram o reino desse Belsazar e destruiu tudo. Acabou. Porque foi achado em falta. Foi achado em falta, foi pesado na balança. É coisa terrível, irmãos. Quando Deus se manifesta e a gente está em falta. A gente tem pecado que não está confessado. Aleluia. E eu poderia citar muitos outros exemplos aqui. Mas Isaías, quando tem esta visão, enxerga a santidade de Deus, sabe dos seus pecados, ele já começa a lamentar por ele mesmo. Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e ainda habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. A nação estava triste porque morreu o rei, mas quem é rei mesmo é o nosso Deus, igreja. É o nosso Deus. Às vezes eu vejo crente aí brigando por causa de política, né? Tem que estar o fulano na presidência, tem que estar o cicrano, não, tem que ser o beltrano, o cicrano, o governador, o prefeito, tem que mudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É claro que a gente tem que escolher os melhores, né, irmão? E como é que a gente pode enxergar o melhor? Vendo quem vive mais dentro da palavra de Deus, né? Não é quem dá um saco de cimento para a gente, uma telha, né, para a casinha do cachorro da gente, não. É aqueles que vivem mais dentro da palavra de Deus, né? Aqueles que estão mais próximos do Evangelho, esse é o melhor, porque se ele tem temor da palavra de Deus, ele vai governar conforme o ensino da palavra de Deus. Mas mesmo assim, a gente tem que crer que o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso soberano. Ele viu o rei não estava morto, mas aqui está dito que ele viu o rei. Por quê? Porque o rei não era Uzias, o rei é o nosso Deus. Para o crente na palavra de Deus, o seu rei está na glória, está num alto e sublime trono. E quando ele teve esta visão do rei, aleluia, dos reis, ele teve a visão de si próprio, aleluia, e viu que ele também, além de ser um pecador, um homem de lábios impuros, ele também habitava no meio de um povo de impuros lábios. De impuros lábios. Aleluia. Não é fácil, né? Às vezes você quer ficar sem fazer uma fofoca, né? Mas aí vem alguém e começa a fofocar. E aí você fica tentado ali a falar alguma coisa também. Mas o sangue de Jesus tem poder, irmãos. Se a gente já confessou esse pecado, se já abandonamos, vamos resistir à tentação. Em nome do Senhor Jesus, uma fonte de água doce não pode jorrar água amarga. Aleluia. Uma boca que profere bênção não pode proferir maldição. Se a tua boca, aleluia, é boca de Deus. Porque o que significa a palavra profeta? Boca de Deus. Boca de Deus. E ele já era profeta aqui. E como é que ele podia ser profeta com a boca impura? Hein? Com a boca cheia de pecado, falando coisas indecorosas e palavras destrutivas. Como é que alguém pode chegar, profetizar, pregar a palavra de Deus, se ao mesmo tempo está usando a sua boca para cometer o pecado da maledicência? Isso, irmãos, não é possível. E aí, quando a gente realmente tem um encontro com Deus, muda! Aleluia! Ou vai sofrer o juízo de Deus, ou Deus vai pesar a mão, e pesa, como pesou lá em Belsazar, e em tantos outros que nós poderíamos mostrar aqui na palavra de Deus, aleluia, e pesa mesmo. Lembra de Miriam e Arão, os irmãos lembram? Estavam lá os dois falando mal de Moisés. Por que Moisés, por que ele é o líder? Porque ele se acha melhor que a gente? Se ele profetiza, eu e você também profetiza, né, Arão? É mesmo, Miriam, nós dois também profetizamos. Se ele tem dom de profecia, nós também temos, e Deus está ouvindo, irmão. Estavam os dois sozinhos lá no canto lá, falando mal do próprio irmão, e daqui a pouco o Senhor chega, manda chamar Moisés. E chamaram Moisés. E Deus vem para Arão e Miriam e diz, se aí no meio de vocês tem profeta, eu me revelo a eles com sonhos e visão. Mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo cara a cara.
Então quem são vocês para falar do meu servo Moisés? Miriam, você vai ficar leprosa. E ficou leprosa. Ficou leprosa na mesma hora. Aleluia. Então, eu poderia citar muitos exemplos aqui para mostrar para os irmãos de como é terrível o pecado da maledicência, da murmuração. Mas em nome de Jesus, essa palavra está vindo para mim e para você do céu, irmão. Aleluia. Porque é aqui, nós estamos tendo um encontro com o Senhor. Aleluia. E esse encontro vai transformar a nossa vida. Eu e você não podemos aceitar sair daqui nesta noite da mesma maneira que entramos neste lugar. Então diz aí a palavra de Deus. Diz aí a palavra de Deus que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios e ele tinha visto o Senhor, aleluia, mas Deus, aleluia, é maravilhoso. Irmã Raquel, Deus é maravilhoso, porque, aleluia, quando Deus vê que a gente sente tristeza pelo nosso pecado, quando Deus vê que a gente enxerga a nossa miséria, sabe, irmão Jorge, quando Deus vê que a gente não é safado, a gente não é canalha, a gente não é pilantra, sabe, porque tem crente pilantra, tem crente que vem na casa de Deus, né? Mas está só procurando ver as coisas erradas para depois estar falando aí fora, entendeu? E nunca muda, e está sempre agindo desse jeito. Mas quando o crente vem, sabe, irmão, é quebrantado, contrito, Senhor, eu não quero viver errado, eu não quero viver pecando, eu quero viver em santidade, porque o Senhor é santo, e eu quero ser santo como o Senhor é santo. Quando Deus vê essa sinceridade no nosso coração, aí Deus vai tratar do nosso pecado, aí o próprio Deus vai agir para que haja uma purificação na nossa vida. É esse entendimento que muita gente não tem. Sabe, muita gente na casa de Deus não tem esse entendimento. A Bíblia diz, o justo ele pode cair 7 vezes que o Senhor o levanta. Porque Deus conhece o justo. Aleluia. Aleluia, o justo é diferente, aleluia, do crente ímpio, do crente natural, do crente carnal, do crente morno, porque é aquele crente, sabe, que não quer mudança. Ele tem outros interesses que não é Deus na sua vida, não é ser instrumento de Deus na obra de Deus, não é nada disso. Ele tem outros interesses, sabe? Por exemplo, aqui mesmo no nosso meio, quantos crentes já saiu daqui para procurar um ministério maior, porque ele quer posição, ele quer, sabe, alcançar uma posição assim eclesiástica, que ele possa ser alguma coisa, sabe? Quer dizer, ele quer usar Deus para ser alguma coisa. Ele não quer deixar Deus usar, Deus trabalhar na sua vida. Porque quando a gente é humilde, irmão, a gente pode estar sozinho lá no deserto. Mas se Deus é na nossa vida, alguém vai lá nos ouvir. Aleluia. Lembram de João Batista? Aleluia, as multidões iam lá, ele não precisou estar lá dentro do templo com os sacerdotes, com a elite sacerdotal, ele não buscou nada disso, ele foi para o deserto e o povo ia lá ouvir ele pregar a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, então tem crente que tem outros interesses, eu poderia citar muitos outros, sabe, que gente vem para a igreja com outros interesses, mas não é a glória de Deus, não é ter visão de Deus, não é mudar de vida, é outros interesses carnais, mesquinhos, egoístas, mas em nome de Jesus, vamos fazer a diferença. Não vamos aceitar vir para a casa de Deus e não ter um encontro com Deus e não ter mudança operada por Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vejam bem, ele teve a visão e aí Deus, quando viu a sinceridade dele, foi tratar dele. De que maneira, né? Deus deu lá uma ordem a um serafim, aquele mesmo serafim que estava adorando diante do trono. Esse serafim voou na direção de Isaías, trazendo na mão dele uma brasa, né? Uma brasa viva que ele tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca. Pegou uma brasa viva, uma brasa em chama, uma brasa pegando fogo. E com uma tenaz, né, tocou nos lábios de Isaías. Aleluia. E quando isso acontece, ele diz no versículo 7, eis que isto tocou os meus lábios. Eis que isto tocou os teus lábios. Quer dizer, o Senhor diz para ele, e a
tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. A tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Aleluia. Vocês compreenderam agora o tema da mensagem? Um encontro transformador. Um encontro transformador. Aleluia. A partir desse encontro, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Porque aquela impureza que ele carregava com ele foi expiada. Aquele pecado que ele vivia praticando foi tirado da vida dele. Aleluia. Teve uma vez que um marido, aliás, uma irmã casada, não é daqui não, tá, pessoal? É de outro lugar. E fez assim, umas reclamações do marido que queria separar, porque o marido estava ofendendo, xingava com palavrão, muitos palavrões. E ela não estava suportando mais. Falou, pastor, eu não aguento mais viver todo dia sendo xingada com palavras horríveis, que eu não sou. E crente, estou falando de crente. Xingava. E ela disse que não estava suportando. Eu vou separar, eu não quero viver isso todo dia sendo xingada e por coisas que eu não sou. Aí eu falei para a irmã, eu posso conversar sobre isso com teu marido? Ou você quer só que eu ore por você? Não, pastor, eu vou chamar domingo ele vir na escola dominical, depois que acabar a escola, o senhor pode conversar com ele, mas eu vou falar para ele que o senhor vai falar com ele. E aí o casal me esperou no final. E eu falei, irmão, a tua esposa está querendo te deixar. Porque ela diz que você vive xingando ela sempre. Pastor, eu já me arrependi, até pedi perdão ontem à noite de joelho para ela. Aí ela foi e falou o seguinte, mas pastor, isso ele já fez várias vezes também. Ele me pede perdão, mas amanhã está me xingando de novo. Então tem crente que vive assim, não deixa o pecado nunca. Até pede perdão, sabe? Mas amanhã está fazendo tudo a mesma coisa. Um encontro com Deus não tem como. Isaías, ele pregou a partir daqui, irmão, por mais de 60 anos. Foram 60 anos na presença de Deus, pregando a palavra de Deus, servindo a Deus, sendo um verdadeiro homem de Deus. Aleluia. Deus se manifestando durante todos os anos da vida dele a partir daqui. Por quê? Porque esse encontro mudou de fato a vida dele. Então o tema da palavra desta noite é esse. Um encontro transformador. É impossível quem se encontra de verdade com Deus. Como Paulo. Lembram que Paulo era um assassino, um perseguidor dos cristãos, um homem que assolava a igreja de Cristo, mas quando se encontrou de fato, de verdade, com Jesus no caminho de Damasco, aleluia, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo, aleluia, 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 ele nunca mais foi o mesmo, irmão Edson, nunca mais foi o mesmo. Aleluia, um homem que tinha prazer, sabe, de servir o Senhor, um homem que chegava a dizer em alto e bom som, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Sofrimento para ele era não servir a Deus, era não pregar a palavra de Deus. Aleluia, 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 porque o encontro que ele teve com o Senhor mudou para sempre a vida dele. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, aleluia. Ele teve a libertação, o perdão, a purificação da sua vida de pecado. Mas não para por aí a obra de Deus. Eu estou encerrando, tá, irmãos? O Senhor não quer só mudar a minha vida e a sua vida. A obra de Deus na nossa vida não é só transformar pecadores em santos, pagãos em herdeiros de Deus.
Não é só isso. A obra de Deus continua. E continua de que maneira? Ele também quer nos usar. Depois que ele foi purificado, aleluia, ele ouviu a voz de Deus. Então olha o processo. Ele buscou a Deus, ele viu a Deus, aleluia, ele viu, né, o que os verdadeiros seres celestiais fazem diante do trono, adora, né, aqueles que são de Deus adoram, ele viu isso, aleluia, ele enxergou que ele estava indigno ali na presença de Deus, mas confessou, né, o seu pecado, e à medida que ele foi confessando, Deus foi expiando o pecado dele, purificando as iniquidades dele, e aí, quando ele foi purificado, ele ouve a voz de Deus dizendo para ele o seguinte, e nós já estamos encerrando, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Quer dizer, Deus nos transforma para Ele. Deus muda a nossa vida para fazer a vontade dEle. Aleluia, não é para viver do nosso jeito. Aleluia, não é para viver do jeito que a gente quer, pessoal. É para viver conforme o querer dEle. O querer dEle. Aleluia. E Deus diz, quem há de ir por nós? Nós quem? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E Ele responde, aleluia, eis-me aqui. Aleluia. E só pode dizer isso para Deus, amadas, quem está liberto do pecado. Amém, missionária? Só quem está liberto do pecado. Porque quem não está, confessa o pecado, tem que primeiro tratar do seu pecado. Tem que resolver o problema do pecado. Para servir a Deus, tem que resolver em primeiro lugar o problema do pecado. Depois que o problema do pecado foi resolvido, Deus o comissionou para a obra. E ele então pôde dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus o enviou para as nações. Ele não pregou só para ajudar, não. Ele pregou para diversas nações do mundo. Deus usou por décadas. Aleluia. Deus quer usar a mim e a você também, irmão. Mas não vamos sair da mesma maneira da presença de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar. Amém? Eu quero orar, Pai. Estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos em tudo, Senhor, que a Tua palavra tem nos revelado aqui nesta noite. Que a vida do Teu servo, o profeta Isaías, foi transformada. A partir do encontro que ele teve contigo na tua casa. Estamos também, Senhor, na tua casa, crendo com a mesma fé, que estamos aqui na tua presença, Senhor, na tua direção. Aleluia, Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Senhor, vem impactar a mim e a todos os meus irmãos e minhas irmãs aqui, que nos ouvem aqui neste santuário, que nos ouvem através, Senhor, aleluia, desta live. Ó Pai, que o Senhor visite a cada um com o mesmo poder, com a mesma glória que veio sobre a vida de Isaías, ali naquele dia, no ano em que morreu o rei Uzia. Ele pôde enxergar o verdadeiro rei da nação, o verdadeiro rei de toda a terra. Ele pôde contemplar a tua glória, e é o que nós também queremos, ó Deus, de todo o nosso coração. Não há nada que nós desejamos mais ardentemente do que a tua glória, do que a tua presença, ó Pai querido e amado, aleluia. Opera então, Senhor, o teu querer, o teu efetuar, a tua santa vontade nas nossas vidas, para que não saiamos daqui da mesma maneira, mas que saiamos daqui liberto, purificado, perdoado, transformado, santificado, Senhor, para o teu reino, para, Senhor, a tua obra, para, Senhor, fazer, Senhor, aleluia, toda a tua vontade nesta terra, em nome de Jesus, em